Oi pessoal, hoje eu vou falar da diferença da média móvel simples para a média móvel exponencial. Muita gente tem dúvida entre essas duas. O foco será mais nisso, a gente não vai chegar a falar assim de como usar a média, cruzamento, as regiões de entrada, como achar a tendência através dela, se melhor operar vendido ou comprado. A gente não vai chegar a falar disso, a gente vai focar especificamente na diferença dessas duas, que muita gente ainda tem dúvida. Será que qual delas que é melhor e se tem alguma delas assim que serve mais para uma coisa ou para outra, se dá para usar as duas de uma vez em algum setup. Então, vamos lá. A média móvel simples é a mais antiga dela, que ela é bem antiga no mercado, o povo calculava usando tabelas na mão mesmo, porque é bem simples a fórmula dela. É um valor de consenso, então, por exemplo, uma média de 10 dias, ela, ela vai pegar os 10 candles, 10 últimos candles, o valor de fechamento deles. Dá para configurar a média para usar valor máximo, mínimo, média, mas geralmente se usa fechamento quando é gráfico diário. Vai pegar os 10 dias, esse preço de fechamento dos 10 dias, somar tudo e dividir pelos 10 períodos. Aqui, no caso aqui é o N. E aí você vai ter um preço que é o valor de consenso desses últimos 10 dias. Aí você vai ter uma ideia de qual que é o valor de consenso, então qual o valor que fica melhor para a entrada. E principalmente se esse consenso, esse valor está aumentando, ou seja, que a multidão está ficando mais altista, ou se está diminuindo, que seria se ela está ficando mais baixista, né? Essa é a informação mais importante da média, que é a inclinação dela, que é a tendência. Aqui no caso da média móvel simples, ela vai dar o mesmo peso para cada fechamento. Então, no caso, numa média de 10, cada dia vai ter 10% de peso. Então, por exemplo, o candle de hoje vai ter o peso igual do candle de ontem. E o candle de ontem. Tudo vai ter um peso de 10%. Aí, como que fica isso no gráfico? Ela fica assim, aí ela tem esse problema aqui, que é o fato da média móvel simples, ela dá o mesmo peso para as coisas. Primeiro que ela é mais lenta, né? Você vê aqui que quando a tendência começou a mudar, aqui no caso da mana, ela começou a subir muito, ela só foi começar a mostrar essa tendência aqui um pouco mais para cá, então ela é mais lenta. Se for uma média móvel maior, por exemplo, uma de 20 períodos, ela demora mais ainda, ela mostra a tendência, aí você não sabe se isso daqui é mesmo uma reversão de tendência, ou se é mais uma zona de resistência. E aí ela tem esse problema um pouco de atraso. Aí tem gente que fala que daí por isso que a média móvel simples, ela vou estar em 10 períodos aqui. A média móvel simples, ela seria boa mais para definir a tendência de longo prazo e no caso você tem que usar ela junto com a EMA exponencial, que é mais rápida, para fazer um setup de cruzamento, né? A média móvel rápida, no caso a exponencial, cruzando com uma curta. Seria um setup tipo este. Porém, a média móvel simples, ela também tem outro problema além desse problema de atraso. Ela de não dar de dar o mesmo peso para cada candle. Ela também desconsidera abruptamente os candles dos últimos dias. E também coloca eles abruptamente, né? Quando inicia uma tendência de alta, esse candle aparece abruptamente aqui para subir. E quando está terminando a tendência, ele some de uma vez. Porque o que acontece? Ó, é uma média móvel de 10 períodos. Quando você chegar aqui, ó, você conta 10 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um pouco mais para cá. Esse daqui, ó. Se você começar a traçar a média móvel daqui, ela só vai contar desses candles para frente aqui. Esse candle, a média móvel simplesmente desconsidera ele some do cômputo da média. Então ela só vai contar daqui para cá e dá até uma impressão que ela mudou de tendência, que foi para baixo. Ela faz
essas invertidas aqui, que não tem nenhum sentido. O ativo não perdeu a tendência de alta só por causa dessa correção aqui. Ela tem esse candle altista aqui forte. Isso aqui está fazendo quase uma bandeira de alta, mas a média móvel simples acaba tirando isso aqui do cálculo e aí acaba dando esses problemas de fazer essas agulhadas estranhas. Aí ela acaba sendo lenta tanto para mostrar um início de uma nova tendência, quanto ela acaba sendo rápida demais em desconsiderar o preço. Então esse era um dos problemas da média móvel simples que existia antigamente. Aí foi solucionado, claro que continuam outros problemas, com a média móvel exponencial, que ela usa uma fórmula que ela considera os dias mais recentes como mais importantes, os preços mais importantes, os preços mais recentes, e também ela não desconsidera abruptamente os últimos preços antes do cômputo da média móvel. Então uma média móvel exponencial de 10, mesmo ela sendo só de 10, ela vai conter além desses 10 períodos, ela vai conter todos os períodos. Independente se é uma média móvel de 10 ou de 100, se um ativo, por exemplo, já tem 1000 candles, de certa forma a média móvel exponencial contém a média desses 1000 candles, por mais que seja só 10. Porque o cálculo dela, ela é a média móvel exponencial de outro dia, do dia anterior, mais 2 mais 1, que aí vai considerar, aqui você coloca os 10 períodos, aí ela vai dividir e multiplicar por o período, o preço de fechamento, pelos dias, menos a média móvel exponencial dos outros dias. Aí o que isso faz? É como se uma média móvel exponencial, é como se ela estivesse considerando a média móvel aqui de 10, ela estivesse pegando a média móvel dos outros 2 dias. Então ela faz, por exemplo, eu estou aqui, aí eu estou com a média móvel de 10 aqui. Aí no próximo candle ela vai pegar essa outra média móvel aqui e vai calcular com o preço novo de fechamento. Aí no caso, esse preço novo é o que vai ter mais importância e vai adicionando. Com isso, ela nunca vai perder a média móvel dos outros dias. Então a média móvel de 10, ela está considerando o período ainda de todos esses candles aqui para trás. Ela não perde a média de longo prazo. Então ela não perde os outros candles aqui para trás. Todos eles são considerados, só que de uma forma bem mais suave. Um candle aqui para cá ele vai ter muito menos peso do que um candle que está mais perto. Na média móvel de 10, por exemplo, esse candle aqui, o último candle, tem 18% de importância, o peso dela. Enquanto que um candle mais para trás aqui vai ter, por exemplo, o 10º candle daqui para cá vai ter uma importância de 5%, 6% mais ou menos, no cálculo da média. Então ela faz com que os preços mais recentes tenham mais importância. E com isso, quando você tem uma reversão de tendência, às vezes por causa de uma notícia, né? No caso da Sandy aqui, ela recebeu aquela notícia, a Mana, ela recebeu aquela notícia do metaverso, aí ela fez esse pump, e a média móvel exponencial, como ela considera esses últimos candles os mais importantes, os mais recentes, dá mais peso para eles, ela subiu mais depressa. Então ela conseguiu captar essa reversão de tendência mais rápido. E quando ela teve que corrigir, ela não desconsiderou. Quando chegou aqui, ela não, igual aconteceu na média móvel simples aqui, ela não desconsiderou totalmente esse candle aqui. Isso continua no cálculo dela, só que de forma mais suave. Esse candle aqui tem menos importância do que este. Porém, ainda continua no cálculo. Ela não tira de uma vez igual acontece com a média móvel simples. Então essa é a diferença. A média móvel exponencial, ela capta os preços mais recentes, dá mais importância para eles, para os últimos preços de fechamento, e ela suaviza esses preços que estão muito para trás, enquanto que a média móvel simples ela tem esse problema de dar o mesmo peso
e dela desconsiderar os preços que está muito para trás, e aí ela acaba fazendo essas agulhadas que ela dá, essas viradas de repente dela que não tem muito sentido. Essa desconsiderar totalmente o negócio, o preço de fechamento, né? Porque às vezes ela faz, se ela fizer uma bandeira de alta aqui, ó, se ela tiver só num processo de acumulação aqui, ela faz uma bandeira de alta, mas aí a média móvel simples, como ela desconsiderou esse preço, ela mostrou ali que o negócio está virando para baixo, e você entra vendido nela, aí do nada ela desperta de novo, dá um pump e você perde dinheiro. Aí essa é a desvantagem da média móvel simples. Aí por isso que o ideal é, hoje em dia, como tem essa médias móveis avançadas igual a média móvel exponencial, aí tem outras também que combinam com volume, como a média móvel de Hu, e outras, não faz mais sentido usar a média móvel exponencial simples, bater em ponta de faca, dar murro em ponta de faca, porque se tem uma média exponencial que ela corrige esses defeitos da média móvel simples, qual o sentido de usar a simples? Algumas pessoas usam um setup de cruzamento. Vai ficar mais claro aqui se eu pegar um período um pouco mais... pegar aqui em 4 horas, pegar aqui uma média móvel maior. Pegar aqui, por exemplo, 50 períodos, média móvel simples, e 50 tá exponencial. Vou mudar a cor. Algumas pessoas usam um setup de cruzamento de média, porque como a média móvel simples ela é um pouquinho mais lenta, se usa um setup de cruzamento para ver a tendência de longo prazo sendo cruzada pela tendência de curto prazo. Essa média móvel aqui é a tendência de longo prazo, a azul é a média móvel simples, ela é um pouquinho mais lenta, e aqui ela está sendo cruzada pela média móvel exponencial. Ela fez um cruzamento aqui. Aí esse é um sinal de entrada, um sinal de que está havendo ali uma reversão de tendência. É um setup bem usado, só que porém hoje eu não vejo muito sentido em usar ele, porque faz mais sentido você usar média móvel exponencial também, mas aí você usa uma mais longa, que é o caso eu tenho uma de 80, de 50, a gente pode pôr, por exemplo, uma de 200 períodos e cruzar com outra EMA de 50 períodos. Aí vai ter o mesmo sentido, porque ela vai ser a tendência de longo prazo. Você tem uma EMA longa de 200 períodos cruzando com uma EMA mais curta, sendo cruzada por uma EMA mais curta de 50, por exemplo. Que no caso só vai estar sendo cruzada agora, porque eu estou usando uma EMA bem longa. Vamos usar aqui uma de 100, por exemplo, cruzando com uma de 20. Ela vai representar a mesma coisa. Tendência de longo prazo, essa linha da média mais longa sendo cruzada por uma média de curto prazo, quer dizer, no caso, que os touros estão ganhando mais força. O cruzamento de queda dela, no caso, foi aqui, né? Significando que os touros perderam força e que os ursos começaram a dominar. E aqui ela cruzou para alta. Então você pode, ao invés de você usar um setup de cruzamento de média móvel simples com rápida, você pode usar uma mais longa. Uma média móvel longa exponencial vai ter quase o mesmo efeito de uma média móvel simples, com a vantagem que ela não vai ter essas desconsiderações de preço abrupta que ela faz, igual a média móvel simples faz. Então é uma maneira de você usar para quem quer fazer setup de cruzamento. Mas essas seriam as diferenças entre as duas médias móveis. As médias móveis também derivam outros indicadores, como nuvem de Shimoku, que nesse caso usa média simples, o MACD aí usa exponencial, no RSI usa exponencial também, né? Na nova fórmula, a antiga usava uma simples com suavização que ficava quase igual a exponencial também.
Existem algumas coisas que ainda usam a simples também, mas essas seriam diferenças. A média móvel ainda tem os defeitos dela toda, como todo indicador, nenhum é perfeito. Ela, por exemplo, tem uns problemas, por exemplo, em lateralizações. Qualquer média móvel, independente se é simples, com volume, exponencial, ela tem esse problema que ela não funciona muito bem em lateralizações, ela dá uns dentes de serra, ela manda comprar quando já está no topo e vender quando tá no fundo. Esse é um dos problemas das médias, elas não captam bem quando o negócio está em faixa de negociação, elas só funcionam bem em tendência. É para isso que funcionam as médias móveis, né? Como rastreador de tendência. Também é difícil você achar uma média móvel que seja perfeita assim no gráfico, no sentido de pegar boas entradas de topos e fundos. Infelizmente não tem assim um valor exato de média móvel para você colocar na sua operação assim, um valor que eu falo para você assim, esse valor aqui de média móvel ele funciona para todos os ativos em todos os períodos. Não, ele só vai funcionar no gráfico parado, provavelmente. Ele vai funcionar aqui, você vai achar uma média móvel de algum valor aqui, por exemplo, sei lá, 56, estou chutando um valor. Esse aqui não deu, mas vai ter um valor aqui que vai pegar todos os topos e fundos dessa moeda nesse gráfico aqui de 4 horas, mas quando eu colocar esse mesmo valor em outra moeda, ela já não vai funcionar, não vai ficar da mesma forma. Ou se eu for operar agora, pode ser que ela não funcione mais. O negócio funcionou no passado, mas não vai funcionar no futuro. Esse é um dos problemas das médias móveis, então ela não é perfeita, não tem um valor exato de média móvel, nenhum número de ouro, falar assim, média móvel de 50, de 200 funciona perfeitamente. Não, ela é só um valor aproximado, é uma média. Né? Então todas as médias ainda têm esse defeito de ela não, às vezes ela não vai dar entrada muito boa porque ela não marca fundo, igual, por exemplo, quando você traça um suporte, ela é só uma média de valor. Aí é bom você procurar se já tinha algum fundo anterior ali perto de onde a média está marcando. Então ela tem essas desvantagens, mas tem muitas vantagens também, como acompanhador de tendência, para você saber a tendência do ativo. As médias móveis são excelentes, é a ferramenta mais usada para análise técnica de rastreamento de tendência, para operar em tendência. Ela é uma das coisas mais utilizadas.